Olá, eu estou fazendo esse vídeo porque um aluno do meu curso Python Birds pediu para eu mostrar para ele como é que ele vai trabalhar, né? Uma vez que ele tem os testes e a explicação dos métodos a serem criados, né? Eu achei uma boa fazer até para dar um norte para quem nunca viu, nunca abriu um projeto, nunca rodou um teste, tá? Bom, qual que é a filosofia, né? Eu abri o projeto aqui dentro do Python Birds. E aqui você tem dentro do projeto esse arquivo aqui, executor de testes. Quando eu rodo esse cara aqui, olha, ele roda para mim todos os testes e fala tudo que está falhando no meu projeto. Tá? Então, o teste passa a ser uma maneira de certa forma, de definir o requisito que tem que ser implementado de maneira expressiva e não ambígua, porque a linguagem de programação não permite ambiguidade. Inclusive, você pode rodar esse cara pelo terminal. Se você não usa o PyCharm, não tem problema nenhum. Você pode rodar aí no seu terminal. Esse terminal que eu abro aqui é o mesmo que eu abro também pelo PyCharm. Então, se eu abrir o terminal aqui, a vantagem só é que ele já me leva no diretório correto. Mas você pode navegar até a página do seu projeto. Então, quando você verifica, você aqui o projeto, você pode rodar aí o Python. Eu vou colocar a versão correta porque eu tenho Python 2 e Python 3 instalados aqui na minha máquina. Então, eu vou colocar aqui Python 3 e executo o executor de testes. E olha lá, ele roda para mim e mostra os testes, beleza? Bom, mas e como é que você trabalha? Como é que a gente vai poder trabalhar? Então, você tem os testes e a documentação para te auxiliar. Se você acessar a página do projeto no GitHub, então é o GitHub Python ProBR barra Python Birds. Você tem um README que vai te dando as informações sobre o que cada um tem que fazer. Olha lá, scriptatores, fases, etc. Né? Placa gráfica, simplificação do jogo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o método colidir. Olha a explicação. O método colidir executa a lógica de colisão. A colisão só ocorre com atores ativos e que estejam em pontos vizinhos. O ator deve guardar o tempo de colisão para calcular corretamente seu status. Além disso, um intervalo é recebido como parâmetro, indicando a tolerância para considerar um ponto vizinho. Por padrão, seu valor é 1. Então você olha mais ou menos a descrição, vê o que mais ou menos ele quis dizer e procura o teste aqui. Em particular, depois do status, começam os testes de colisão. Então, o que esse método aqui está fazendo? Olha, eu crio um ator, crio um segundo ator, e aí eu crio esse método para me certificar se a colisão ocorre. Vamos verificar esse método aqui, acerte colisão atores ativos. Olha lá. Esse método, por padrão, inclusive, já está levando o valor 1. Então, já está com um valor padrão de colisão. Então, eu coloco aqui, vamos tentar entender o código. Eu seto um tempo de colisão, que vai ser 2 segundos. Aí eu confiro se o status dos dois atores, deixa eu maximizar aqui, se o status dos dois atores no tempo de colisão, que é 2 segundos, é ativo. Por quê? Porque eu ainda não colidi esses dois atores, então eles têm que estar ativos nesse momento. Então eu estou me certificando isso. Se for diferente, esse teste aqui vai dar um erro. Tá? Aí aqui nesse ponto eu colido efetivamente os dois atores. Então colido o primeiro ator, com o segundo, passando esse tempo de colisão e o intervalo que por padrão é 1. E aí o que eu faço? Confiro depois da colisão se o status dos atores passa a ser destruído. Se não for, vai dar um erro. Então, se eu tentar executar esse teste de colisão, né, então está aqui. Acerte. Esse aqui é o método de asserção. Cadê? Acerte não colisão. Está aqui. Aqui. Então, colisão entre atores ativos. Então, eu estou testando justamente os pontos vizinhos. Olha lá, eu tenho para o início da conversa, né? Eu tenho dois atores
no mesmo ponto, então eles têm que colidir. Os dois estão no mesmo ponto. Depois eu testo com o ator no ponto 22 e um acima dele. Depois eu testo no acima e à direita, no ponto acima e à direita. Depois eu testo no ponto à direita. Depois à direita e abaixo. Depois abaixo do próprio ponto. Então eu testo aqui os limites. Se eu estou no intervalo 1, ele tem que estar num quadrado em volta. Então, se você imaginar, por exemplo, uma tabela, por exemplo, deixa eu pegar aqui, Drive, deixa eu abrir aqui ou aqui também, pode ser aqui. Deixa eu abrir o LibreOffice para me ajudar a explicar. Então, o que eu estou fazendo, né? Se você imaginar uma tabela, eu tenho um pássaro P aqui, e nesse teste eu estou testando se ele bate quando está no mesmo ponto, então nessa célula aqui de cima, se ele bate no ponto acima, nesse do lado, nesse aqui, e em todos esses que estão em volta. Então é isso que eu estou testando nesse teste de colisão. Se ele tiver já nesse aqui, aí eles não podem colidir porque não é o ponto vizinho. Tá? Então, isso que eu estou testando aqui. Vamos, então, testar esse cara. Então, o que eu vou fazer? Vou implementar o que está sendo pedido. Então, vejo aqui a assinatura do método no ator teste. Vou lá no acerte colisão e vejo que eu tenho que criar um método colidir que receba todos esses parâmetros aqui, ó. Correto? Então, o que eu faço? Ó, se eu segurar o Ctrl aqui dentro, por exemplo, no teste, eu já inclusive posso ir até o ator e vou criar aí o método que está faltando. Então, vem aqui no def colidir. A IDE, inclusive, ela em geral gera esse código para a gente, mas infelizmente nessa versão da IDE o autocomplete não está funcionando, então eu vou fazer na mão. Então, criei o método que recebe o outro ator, né? O outro ator, tem o tempo da colisão e o intervalo da colisão, que por padrão é 1. Então, eu vou colocar esse padrão aqui também. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar aquele intervalo de colisão que ele me pediu. E eu tenho que guardar o tempo da colisão também, né? Se ela ocorrer. Então, o que eu vou fazer? Vou conferir o intervalo da colisão. Então, se eu tenho, vou até colocar em variáveis. Vou pegar os valores. Então, se a distância x desse ator menos o intervalo que eu quero considerar for menor ou igual ao x do outro ator, e esse cara também for menor ou igual ao self de x, ou seja, a distância desse ator que eu estou considerando, mais o intervalo, então significa, se eu tiver essa condição aceita, significa que eu estou em uma dessas duas faixas aqui, em uma dessas duas colunas, né? Então, o x ele está limitado a esse espaço. Falta eu limitar o y, porque pode ser que ele esteja nessas duas colunas, mas esteja aqui fora. Então, a lógica é inclusive parecida. Venho aqui, olha, e posso até copiar, porque a lógica é parecida. Ó. Copio aqui, coloco aqui. E aí coloco aqui y, y e y. Tá? Então, se essa condição aqui for satisfeita, o que eu vou fazer? Eu vou atestar que essa colisão aconteceu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar para o tempo de colisão desse pássaro o tempo que eu recebi. Né? Então, na verdade, posso até deixar aqui tempo, mas você sabe que é um tempo que o jogo vai me passar. Então, o tempo da colisão é igual a esse tempo que eu recebi. Tenho que setar
esse tempo de colisão também para o outro ator, né? Então, tempo de colisão. Deixa eu copiar a linha aqui de cima e só trocar aqui para outro ator. Então, passo esse tempo, então, a partir desse momento, a colisão está acontecendo. E eu setei esses valores. Ah, será que está funcionando? Não sei. Eu posso rodar somente esse teste de colisão no PyCharm, clicando com o botão direito e aqui, ó, Run Unit Test, e ele vai rodar só esse teste aqui, em vez de rodar todos. Então, olha lá, ele passou. Então, passou, eu vou para o próximo teste. O que eu estou testando aqui? Olha, teste colisão entre atores ativos com intervalo. Então, aqui eu estou conferindo o que? Eu já testei com intervalo 1 e aqui eu estou testando se com intervalo 2 ele funciona. Porque se eu coloco o intervalo 2, o que ele vai considerar, né? Vai considerar dois espaços como sendo pontos vizinhos. Então, se o outro pássaro estiver a uma distância de intervalo com 2, ou seja, todos esses pontos aqui da coluna A, B, C, D e E, até as linhas 1, 2, 3, 4 e 5. Então, eu vou me atestar a isso. Como eu já testei exaustivamente aqui, esse meu teste ele ficou menor porque eu só testei o seguinte, está no ponto 2,2 e eu vou testar no ponto 2,4. Ou seja, estou no ponto 2,2, vou testar colocando o outro ator aqui nessa posição para ver se ele colide. Tá? E aí vou rodar esse teste. Esse teste, vamos conferir se vai funcionar. Então já passou. Por quê? Porque nesse ator aqui, eu já na hora de fazer o método colidir, eu já considerei o intervalo. Se eu tivesse colocado 1 aqui, olha, vou colocar 1. Aí 1, que seria o valor padrão. Aí ele aqui até funcionaria porque o que eu mexi na realidade foi no y, né? Então deixa eu colocar aqui, ó, 1. Se eu tivesse feito com valor constante 1 e rodasse esse teste, olha, aí ele não passa e me diz que está havendo alguma coisa errada, né? Ó, ele me mostra aqui qual é o teste que está falhando, que é justamente esse aqui, tá? Então deixa eu voltar para o teste passando, ok. Então dou um play, ok, testes passando para o colisão com ativos e esse cara aqui. Por último, eu testo para ver se a colisão não pode ocorrer se um dos dois atores se ele tiver o status inativo. Então, o que eu estou testando aqui? Olha, eu estou testando para saber se ele não colide. Aliás, aqui eu estou testando um intervalo, né? Estou testando exatamente os pontos no limite, né? Na verdade, isso aqui é o teste não colisão entre atores ativos. Os dois estão ativos e eu testo se o padrão é ter o intervalo 1, ele não deve bater com esse ponto aqui que está no intervalo maior que 1. Então, o que eu estou testando? Eu estou passando o intervalo 1 e eu estou testando que ele não colide se o outro ponto, se o outro obstáculo estiver aqui nesse ponto. Então, é isso que eu estou testando nesse teste. Você pode verificar, olha, o que eu estou fazendo? Ó. Se certifica que não há colisão entre dois atores. Então, de novo, eu seto o tempo de colisão para 2. Eu armazeno os status iniciais dos dois atores no tempo da colisão, antes da colisão. Aí eu colido os dois, eu chamo o método colidir. Né? Ele vai fazer a conferência. E o que eu confiro? O status não pode mudar. Se mudar de ativo para destruído, é porque você fez a colisão e não deveria ter feito. Tá? Então, deixa eu voltar lá para o teste. Resetar. Cadê teste colisão? Não, isso aqui já está no pássaro, né? Cadê o teste do ator? Teste não colisão. Então, eu estou testando todo esse intervalo aqui. Então, se eu rodar, vamos ver se eu implementei de maneira correta esse teste. Então, implementei, está funcionando aqui. E eu coloquei bem no limite, ali na fronteira, para saber se você implementou da maneira correta o método de colisão. Nesse outro teste aqui, ainda com referência à colisão, o que eu estou fazendo? Eu estou verificando se
se quando o ator tem um status que não é o ativo, você não pode bater. Por quê? Porque se ele está destruído, eu não posso mais ter uma colisão. Em geral, um ator que está destruído, ele some da tela, então ele não pode colidir com outro ator. Então, o que eu estou fazendo? Eu criei um ator, aqui na posição 2,2, e colidi ele com ele mesmo, só para o status dele ficar alterado para destruído. E aí eu criei um ator 2 e comecei aqui a testar o quê? Para ver se esse ator com status destruído, ele não pode bater com ninguém. Então eu coloquei vários pontos em que ele deveria bater se o status deles estivesse ativo e para ver se ele não bate. Então acerte não colisão, né? Que foi aquela lógica que a gente já tinha visto, tá? Então, se eu rodar esse teste, esse daqui já não vai passar. Por quê? Porque eu não estou considerando nada acerca de status dentro desse método. Então, o que eu vou fazer? Agora eu posso fazer uma lógica para considerar o status. Então, o que eu vou fazer? Vou criar aqui, olha lá. Se o status, nesse tempo que você passou, perguntando se teve colisão nesse tempo, for tem que ser igual a ativo, o status desse ator. E o do outro ator também tem que ter um status de ativo. Então, esse cara tem que ter um status de ativo e também o status do outro ator também tem que estar ativo. Então, outro ator, status ativo. Então, eu só vou executar a lógica da colisão se o status dos dois atores estiverem ativos. Então, eu rodo aqui o play para ver se está correto agora. Olha lá, passou no teste. Beleza? Então, é assim que você tem que ir implementando todos os testes. Vai rodando cada um e vai conferindo. Esse teste passou, você vai para o próximo. Testa o caractere e vai gerando lá. No caso, eu já tinha implementado, né? E aí você vai executando todos os testes da sua aplicação. Conforme você vai melhorando nos testes, eles vão diminuindo a quantidade de testes errados aqui. Você pode rodar todos eles com o executor de testes, ó. Então agora tem falhando aí menos os testes que eu já implementei. Beleza? Então, isso aí, gente. Tá aqui a página do curso. E quem quiser conferir aí a próxima turma, a segunda turma vai rolar em setembro. E você pode acessar aí a página do Inventic para poder se inscrever. Beleza? Até mais, gente.